Boa tarde a todos. Estamos aqui agora para analisar o programa do Partido Chega relacionado com as temáticas do bem-estar animal e da proteção animal e por isso vamos lá ver o que é que eles nos têm para dizer. Eles têm aqui um capítulo 21 específico deste tema, deste tópico, ok? Faz aqui uma pequena explicação dos objetivos dele. Tem aqui algumas prioridades, mas como eles depois têm muitas medidas, eu vou passar logo para as medidas em concreto. Pronto, as propostas, eles têm 24 propostas, é um programa bastante extenso. Agora, vamos ver se tem algum conteúdo interessante. Vamos lá então analisar. Na primeira proposta, robustecer a lei contra os maus-tratos e abandono de animais de companhia. Esta parte é uma medida semelhante à que existia na AD, que é rever a legislação, e no PS, mas eles aqui especificam 4 ou 5 pontos como é que eles querem fazer isso. Enquanto que nos programas da AD e do PS não especificavam. O agravamento de penas, a sanção de inibição, ter animais de companhia, ok. Reforçar a vigilância, ter mais condições para apanhar os animais e aumentar a fiscalização dos registros no sistema, no SIAC. Ok, porque eles aqui falam de 5 medidas concretas. São medidas com interesse, por isso, sim, é normal. E aqui o agravamento de penas no Partido Chega é uma coisa que é uma base, independentemente do assunto, é uma base que o partido tem, por isso é normal que ela esteja aqui também representada nos animais de companhia. No tópico, na medida seguinte, eles têm que clarificar a lei de maus-tratos a animais para tornar inequívoco que a zoofilia se integra naquele conceito e fazer um diagnóstico desta prática em Portugal. A zoofilia, para quem não sabe, é o ato sexual com animais. É uma coisa que não deveria existir e que deve estar bem regulamentada e que é considerado também maus tratos a animais. Por isso, sim, também concordo com esta medida e não há muito mais a dizer neste aspecto. A seguinte, promover alterações legislativas no sentido dos animais não serem encarados como bens de luxo. Este tópico aqui é extremamente importante. É algo que não se falava nem no programa da AD, nem no programa do PS. As despesas que as pessoas ou os tutores têm com os animais de companhia sejam mais baixas e que assim consigam comportar os custos que por vezes são elevados, nomeadamente com a taxa da junta de freguesia. Aqui há muitas, se os animais forem adotados nos canis, eles já não têm uma taxa anual de pagamento, ok? Por isso esta medida aqui já praticamente existe. Depois, aqui sim é importante a redução do IVA. O IVA usados médico-veterinários é de 23% e, a meu ver, deveria passar para 6%. Toda a medicina humana e dentária é 0%, por isso sim faz sentido que, pelo menos, no mínimo 6% de IVA deveria ser aplicado aqui em relação à medicina veterinária. E depois também a alimentação, a mesma coisa. Quer os atos médico-veterinários, quer a alimentação dos nossos animais, são o principal fator de gastos monetários que os tutores têm com os animais de companhia. Por isso, sim, se tivessem uma redução efetiva dos preços aplicados nestas duas áreas, seria muito interessante, porque depois gastariam menos dinheiro com os animais ao final do mês ou ao final do ano. E assim também os consultórios, hospitais e clínicas veterinárias conseguiam ter um bocadinho preços mais baixos, mais atrativos, de forma a que não fossem tão mal vistas por vezes nesse aspecto. O ponto seguinte, assegurarem articulação com os municípios, que todos têm centro de recolha oficial, comumente designados por canis, adequados às suas necessidades em condições de proximidade com a população. Coordenar atendimento ao público, protocolos com associações de proteção animal privadas, campanhas de adoção e promoção. Ok, basicamente são medidas que já existem. Aqui uma coisa importante é que apenas cerca de 2/3 dos municípios em Portugal têm centro de recolha oficial. Os outros, que são mais pequenos, acabam por não ter. Podem ter apenas um pequeno canil, algo mais pequeno. Mas sim, aqui neste aspecto seria importante, principalmente, reforçar aumentar a quantidade de centros de recolha oficiais, um em cada município, pelo menos, depende do tamanho do município, e depois sim melhorar também as condições de cada centro de recolha. Porque alguns centros de recolha não têm assim uma grande quantidade e necessitariam de uma manutenção. A seguir, criar uma rede de cuidados médico-veterinários em todo o país, com recurso a equipamentos municipais, hospitais universitários e um Programa Nacional de Saúde Veterinária, com o designado cheque veterinário. Isto aqui é uma espécie de SNS para mais, algo que o PAN também defende, mas depois logo lá iremos.
Aqui a diferença é que esta medida teoricamente é interessante, o problema é que quer os canis municipais ou os veterinários municipais, quer os hospitais veterinários, quer os CAMV privados, muitas vezes, a maior parte das vezes já são sobrelotados com o trabalho. O que significa que criar uma rede que os sobrelotasse ainda mais seria de pouca execuibilidade. Teria de ser aqui uma coordenação muito grande entre todos para que esta medida pudesse ir para a frente e pudesse ter um efeito que é pretendido. Seguinte, garantir que todos os municípios tenham resposta de apoio para as famílias carenciadas que detenham animais de companhia. Ponto, aqui eu concordo, não há muito a dizer. Os municípios devem dar sempre alguma ajuda a famílias que têm... Mas é preciso comprovar realmente que as famílias têm dificuldades económicas. E caso tenham, sim, devem ter ajudas dos municípios. 539. Promover a realização anual de campanhas nacionais de esterilização de animais de companhia. Isto é algo que já se faz. Gratuitas para os cidadãos, independentemente da sua condição económica. Com recurso a centros de recolha de animais, mas também a centros de atendimento médico-veterinários, acompanhada da sensibilização contra os maus tratos e abandono. Esta medida aqui é algo que já existe atualmente. Eu aqui discordo desta frase aqui, independentemente da sua condição económica, porque pessoas que, por exemplo, ganham 4 ou 5 mil euros podem perfeitamente pagar a esterilização ou a castração do seu animal e não deve ser o Estado a chegar-se à frente nesses casos em específicos. Por isso, sim, a medida é interessante, mas não concordo com esta frase no meio. Assegurar a implementação de programas de captura, este aqui é assim, captura, esterilização e devolução dos gatos, principalmente dos gatos, claro, para controlar as populações errantes, é isto algo que já está implementado, mas que pode sempre melhorar. Tudo pode sempre melhorar até sair perfeito, enquanto não sair perfeito, pode sempre melhorar. Seguinte, alterar a lei no sentido do ponto anterior, também poder ser aplicado a matilhas em condições específicas e nunca como forma de substituição à obrigação de recolha de cães por parte dos municípios. Eles aqui não especificam quais são as condições específicas. Esta parte aqui, as matilhas, normalmente deixar cães na rua é mais perigoso, são mais difíceis de controlar do que os gatos. Além de serem maiores, não é? Acabam por ser mais perigosos no geral. Mais facilmente estar com outros cães, podem facilmente atacar crianças, causar acidentes com veículos. Por isso é uma medida realmente em condições específicas. Eles aqui teriam de especificar quais são estas condições para perceber se realmente seria algo interessante ou não. A seguir, prevenir, identificar e acompanhar situações de acumulação de animais, síndrome de Noé, através da criação de equipas municipais. Claro, esta parte faz todo o sentido, porque é impossível ter 20... É impossível não, depende do tamanho da casa, mas normalmente casas pequenas que tenham 20 ou 30 animais, como é óbvio, as condições de higiene no local não serão as melhores, assim como o bem-estar dos animais também não estará salvaguardado. Por isso, sim, é importante realmente ter uma via que possa solucionar estes casos quando eles ocorrem. 543. Reforçar a fiscalização do cumprimento das regras de bem-estar animal nos centros de recolha oficiais e garantir que estes todos têm o mecanismo necessário para recolher, esterilização, encaminhamento. Aqui é reforçar um bocadinho as condições dos canis ou do centro de recolha. Nada a acrescentar, é algo que deve ser feito porque ainda existem muitos centros de recolha que não têm as melhores condições. A seguir, criar um sistema de troca de informação em que, quando uma criança é sinalizada, a CPC, sejam também sinalizados os animais de companhia, caso existam. Por outro lado, quando há indicação de maus tratos, se houver crianças no agregado, devem também ser verificadas as condições destas, devendo aplicar-se mesmo às vítimas de violência doméstica. Aqui esta proposta faz algum sentido, no entanto é preciso avaliar caso a caso, porque quando existem ações de violência doméstica, existe uma probabilidade mais elevada também de existir contra os animais que lá vivem, o que significa que uma questão de salvaguarda, de prevenção, mesmo que esses animais nunca tenham sido sujeitos a qualquer maus tratos, existe uma probabilidade maior disso acontecer e por isso retirá-los, nem que seja preventivamente, provisoriamente, pode ser uma ação interessante, no entanto dependeria também da análise de caso a caso. 546. Reconhecer o estatuto de animal comunitário, mas apenas para animais que estejam em zonas reservadas e com entidades competentes pela sua segurança e bem-estar. No caso de escolas, lares e outro tipo de equipamentos. Esta proposta, esta medida faz todo o sentido porque, por exemplo, o estatuto do animal comunitário é assim algo semelhante como o estatuto do cão-guia, porque o animal comunitário é um animal que normalmente está em escolas, em lares, em centros que tenham pessoas com deficiências, para dar um apoio emocional e uma companhia a essas pessoas ou a esses utentes.
E por isso, sim, é um animal que deve ter um estatuto diferente, porque é um animal quase como um terapeuta. E por isso, sim, devia ter um estatuto semelhante ao de um cão-guia. 547. Regulamentar as práticas de treino de animais de companhia para os vários fins, nomeadamente a obediência, desporto, formação de cães ou apoio para terapias. Eles aqui não especificam uma regulamentação melhor. O treino de animais normalmente é facultativo, a não ser para cães de guarda, policiais, ok? Ou do exército. Esse aí, claro, tem que ser obrigatório. Eles são sujeitos a testes para passar ou para reprovar. Sim, deve-se regulamentar a prática de treino. Agora, claro que nunca se deve obrigar. Okay? Ponto seguinte. Reconhecer e valorizar as organizações e associações na sociedade civil empenhadas na defesa e proteção do bem-estar animal, nomeadamente através do estímulo à inovação e empreendedorismo na área animal, assim como promoção de uma maior literacia para as associações de proteção animal, de forma a que estas consigam ser mais independentes financeiramente. A maioria das associações privadas são organizações sem fins lucrativos, ou seja, elas vivem principalmente de doações de outras pessoas da sociedade. E que muitas vezes as pessoas que vivem lá, claro, têm de ter outro trabalho e dispõem do seu tempo livre para ajudar estas organizações. Por isso, sim, haver uma maior literacia financeira e literacia relacionada também com os cuidados médico-veterinários nestes locais e deveriam ser claramente mais valorizadas e ter um estatuto um bocadinho mais elevado do que têm atualmente, porque fazem realmente um trabalho que colmata muitas das falhas ou das impossibilidades que têm os centros de recolha oficiais. 549. Facilitar o processo de consignação do IRS a associações zoófilas legalmente constituídas e promoção simplificada de mecenato para a causa animal, eliminando burocracias e entraves. Pronto, aqui é uma facilitação, é uma medida mais fiscal, também para facilitar o desenvolvimento destas associações. Concordo, não tenho muito a acrescentar. 550. Rever a legislação no sentido de regulamentar o acesso à habitação por quem tem animais de companhia, por forma a que estas famílias não sejam discriminadas, mas que os senhorios também não se sintam prejudicados. É um pouco mais polémico este tópico, porque é uma medida de difícil implementação prática. Isto porquê? Porque, de um lado, temos os senhorios que são propriedade privada e que têm direito a exercer aquilo que entendem na sua propriedade privada, desde que não prejudiquem, obviamente, propriedades alheias. No entanto, depois temos também os inquilinos que muitas vezes não podem, mesmo que encontrem uma casa para arrendar que seja ideal para eles, se tiverem um animal de companhia, podem não conseguir aceder a essa casa porque o senhorio simplesmente não quer animais de companhia na casa. Agora, o que é que acontece? Vamos obrigar o senhorio a ter animais de companhia? É uma questão de difícil, porque aí depois vai um bocadinho em choque com a liberdade individual do senhorio. Ou seja, teoricamente faz sentido, mas depois na prática pode levar a alguns conflitos. É algo que deve ser mais analisado mais aprofundadamente, principalmente com organizações que regulem a parte dos senhorios, mas sim, deve ser falado e é um tópico que deve ser desenvolvido. A 551. Assegurar a inclusão dos animais nos planos de proteção civil, devendo prever a situação dos animais de companhia em casa dos detentores, animais de albergues, animais selvagens, animais de produção e outros que se revelam pertinentes localmente. Quando, por exemplo, ocorrem catástrofes em que têm que atuar os bombeiros, a proteção civil, não é? As forças de segurança, para haver um plano mais completo relacionado com a localização de animais, de explorações de animais de produção e de animais de companhia que estejam em casas ou canis, para que essas produções, esses locais, sejam considerados num todo no plano da proteção civil, como se fossem, por exemplo, um lar de idosos, para que seja incluído logo nesse plano uma possibilidade de salvamento desses animais ou um plano de fuga, de forma a evitar que esses animais sejam, no caso do incêndio, por exemplo, consumidos pelas chamas, como acontece algumas vezes. 552. Rever as normas de proteção do bem-estar dos equídeos e aumentar a fiscalização das suas condições, especialmente dos designados nómadas. Todos os equídeos são obrigados a ter um documento de identificação ou um passaporte e, por isso, se existir algum equídeo que não tenha essas condições, está no incumprimento e, por isso, deveria ser notificado. Okay. 553. Promover a alteração à Constituição da República Portuguesa no sentido de reconhecer de forma expressa a dignidade constitucional dos animais. Para salvaguardarmos que realmente a legislação é cumprida e a legislação é colocada em prática no que toca ao mal-estar dos animais,
é necessário que os direitos ou a dignidade dos animais esteja consagrada na Constituição. Por isso, sim, realmente é uma medida super importante para colocar no patamar a criminalidade aos maus tratos dos animais. A 554, proteger o bem-estar animal em contexto de debate religioso, como é o caso do abate halal. O abate halal, eu penso que seja um abate muçulmano, de origem muçulmana, que é um abate a sangue frio sem desensibilização. É nos bovinos, é algo semelhante ao que ocorre, por exemplo, nas matanças caseiras, em que também não há desensibilização dos suínos, e que é legal de se fazer em privado e não é legal em público, como por exemplo nos matadores. Os matadores são obrigados a ter uma desensibilização anterior ao abate. Aqui o partido eu acho que faz mais referência a este problema precisamente por ser um abate religioso de outra religião que não seja a religião cristã. 555, a última que eles têm, a garantir que o transporte de animais para fins pecuários, nas suas várias vertentes, cumpre a legislação em vigor, durante todo o seu percurso. Basicamente, tal como na proposta do programa da AD e do Partido Socialista, são propostas relativamente semelhantes, que é garantir uma maior fiscalização da regulamentação do bem-estar animal durante o transporte. Aqui eles falam apenas especificamente dos animais de produção, enquanto nos outros partidos falavam também dos animais como um todo. Para já é uma proposta que é comum aos partidos do Chega, da AD e do Partido Socialista. Pronto, chegamos ao fim da análise do programa eleitoral do Partido Chega. É realmente um programa mais desenvolvido nesta temática em relação ao da AD e ao do PS. Isto, em princípio, será por causa do partido ter na sua bancada parlamentar um médico veterinário, que terá tido um papel importante na criação desta parte, deste capítulo do programa eleitoral, e por isso é normal que seja um bocadinho mais desenvolvido que os da AD e que o do PS. O próximo programa a ser analisado será o da Iniciativa Liberal. Até breve.